desejo também saudar toda a igreja com a paz do Senhor. Também aos que nos ouvem e nos veem através do seu aparelho, televisão, smartphones. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui agradecer a Deus pela rica oportunidade que o Senhor tem nos dado, de poder estar aqui na casa do Senhor, cooperando com este trabalho, um trabalho que é de grande relevância, porque sem sombra de dúvida esse trabalho tem alcançado muitas vidas, muitas famílias, e é uma porta que Deus abriu, que tem sido bastante eficaz para a propagação do Evangelho de Cristo. Eu quero agradecer ao meu pastor presidente, o pastor Roberto José dos Santos Lucena, pela confiança e oportunidade, a sua esposa, a irmã Iraci, e todas as nossas irmãs que cooperam com ela nesse trabalho do Círculo de Oração. Também agradecer a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Édia, que sempre tem me acompanhado nos trabalhos, me ajudado no desenvolvimento da obra do Senhor, bem como a minha sogra, que é a minha segunda mãe. E eu gosto muito de dizer que sou um dos poucos que carrega a foto da sogra na carteira, viu? Carrega a foto da minha sogra na minha carteira. Glória a Jesus, Então, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Aproveito também para fazer 2 pedidos de oração. O primeiro pedido de oração é para meu irmão, na fé, nosso irmão Misael, que certamente nesse momento está assistindo no seu quarto, Ele que é obreiro da casa do Senhor, mas sofreu um acidente, fazendo um serviço em sua casa, mexendo no telhado. Ele caiu e perdeu os movimentos da perna e está detido em casa, mas está se recuperando, está passando por tratamento. E a oração ali da igreja de São Lourenço da Mata, junto com a área, inclusive aqui, porque já fiz esse pedido de oração às irmãs aqui do Círculo de Oração, e sei que Deus vai fazer um milagre no tempo oportuno, Também rogo as orações por uma criança, por nome de Davi, que está uns 2 dias já que está praticamente internado, com uma virose, e eu creio também que Deus ele pode curar aquela criança, É uma ovelhinha que Deus nos deu, Davi, e agradeço a Deus pela vida dele, da sua família. O pai é um diácono da igreja, e rogo também as orações para que Davi ele possa ficar curado deste mal o mais rápido possível. Glória a Jesus. Eu quero ler nessa tarde a palavra do Senhor, e como é costume, convido a igreja a se colocar sobre os pés, e quero ler um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9. Atos, capítulo de número 9, nós vamos ler a partir do verso de número 36, e vamos ler até o verso de número 43. Você que está em casa, você pode estar fazendo uso da palavra de Deus, abrindo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, a partir do verso 36 em diante, o que nos diz a palavra do Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles,
Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isso notório por toda Jope. E muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Glória a Jesus. Podeis sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, esta palavra que nós lemos nessa tarde é uma palavra que ela, há alguns dias atrás, tem estado no meu coração, na minha mente, quando nas nossas leituras devocionais a gente lê a palavra do Senhor. E lendo esse texto, achei muito interessante a história desta mulher, a qual a Bíblia cita seu nome, Tabita, também chamada de Dorcas. Não são duas pessoas distintas, mas são as mesmas, é a mesma pessoa, é a mesma mulher. O nome Tabita, ela é a pronúncia no aramaico, mas como o livro ele é escrito em grego, e os leitores falavam grego e liam o grego, se comunicavam em grego, então Lucas, que é o escritor do livro de Atos, ele dá a tradução em grego também, que era Dorcas. E esta mulher, ela entra nas Sagradas Escrituras, seu relato, ela entra nas Sagradas Escrituras, porque de fato esta mulher, ela era uma mulher notável. Inclusive, em algumas traduções, a expressão para esta mulher é que de fato ela era uma mulher notável. E duas características aqui, Lucas ele ressalta no livro. A primeira característica que define esta mulher, que definiu esta mulher, é justamente pelo fato dela ser apresentada aqui no verso de número 36, de ser uma discípula do Senhor Jesus. Ela era alguém que estava aprendendo os caminhos do Senhor. A história não nos diz, não tem como saber se essa mulher, por nome de Dorcas, ela havia tido seu encontro pessoal com o próprio Jesus. Mas o fato é que Lucas, ao falar dela, a chama de uma das discípulas do Senhor. Discípulo aqui é a ideia de alguém que aprende, alguém que está ao pé de um professor, de um mestre. E Dorcas, sem sombra de dúvida, era alguém que estava aprendendo o caminho da fé, aprendendo os primeiros passos do Evangelho. Mas além de ser apresentado como uma mulher que era uma discípula do Senhor, Lucas ainda ressalta o fato desta mulher, ela está cheia de boas obras e esmolas que fazia. Eu quero aqui chamar a atenção de todos que me escutam, o fato da Bíblia dizer que ela fazia esmolas, quando talvez o verbo aqui que poderia ser utilizado era o de dar, o verbo dar, em vez do verbo fazer. Mas a Bíblia faz questão de mostrar que ela era uma mulher cheia de boas obras e que fazia
as esmolas. Ou seja, a intenção aqui do autor sagrado é mostrar o trabalho que esta mulher ela tinha em benefício de algumas pessoas carentes ali daquela sociedade, porque o texto de número 40, o versículo de número 39 nos diz que esta mulher, ela literalmente costurava túnicas e vestidos para algumas mulheres que estavam precisando de vestes, estavam precisando de agasalhos. E quando nós falamos hoje desta profissão, né, de costureira, alguém que trabalha com agulha, com a linha, talvez essa profissão ela não tenha tanto valor merecido, até mesmo por conta de tantas fábricas, indústrias que hoje já fazem a vestimenta, né? Hoje, para você confeccionar uma camisa, um vestido, sem sombra de dúvida, o processo industrial ele é bem mais rápido, mas na época de Dorcas não havia todo esse aparato de maquinários para confecções de vestuários. E esta mulher, ela fazia vestes, túnicas, vestidos, e esses vestidos e essas túnicas eram dadas para aquelas pessoas carentes que precisavam de agasalhos, principalmente as mulheres viúvas, que por muitas vezes eram desprezadas pela sociedade. E esta mulher era tão habilidosa e era tão piedosa nesse seu serviço social, que a Bíblia diz que ela era uma mulher cheia destas boas obras que fazia. Inclusive, o texto ele é muito claro em dizer que literalmente ela colocava a mão na massa e ela fazia estas obras de caridade. A Bíblia ainda nos conta que esta mulher, ela era conhecida por essas suas obras. Interessante que a Bíblia ela fala sobre os frutos que cada um de nós devemos ter em nossas vidas. Muito mais do que nos apresentarmos a alguém através das palavras, as nossas obras, elas falam muito mais por nós do que as nossas próprias palavras. A obra que Tabita ela fazia para o Senhor, ela tomou uma proporção gigantesca, e é interessante este lado da história, porque geralmente quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos um mover de Deus muito grande, se utilizando de instrumentos de forma muito poderosas. Haja visto os apóstolos, os discípulos, que foram grandes instrumentos nas mãos de Deus para fazer grandes obras aqui na terra. Mas quando olhamos para esta mulher em específico, nós vemos o quanto Deus se utiliza de quem Ele quer, e Ele age da forma que Ele quer, fazendo do jeito que Ele quer e distribuindo os dons da forma que Ele bem entende. Porque aquela mulher, ela teve uma notoriedade muito grande, e ela teve um serviço prestado de tão reverência, de tão impacto naquela sociedade, e a única ferramenta que aquela mulher ela tinha para causar tamanho impacto na sociedade era uma agulha. Ela fazia a obra de Deus com uma agulha, porque a agulha nas mãos daquela mulher, por nome de Dorcas, ela desenvolveu um trabalho social de grande
significado. Muitas pessoas eram atraídas e beneficiadas pela agulha, aleluia, que estava nas mãos de Dorcas. E às vezes a gente olha e desvaloriza e não reconhece as atividades, por mais pequenas que sejam, na obra do Senhor. Mas quando posta por Deus, ela tem reverência, ela tem relevância diante do Senhor. Oh, glória! A Bíblia diz que até um copo d'água que é servido para alguém, ela tem recompensa diante do Senhor. Então não se entristeça pela obra que você tem realizado, seja uma obra que ela é vista por alguém, aplaudida por alguém, ou reconhecida por alguém, ou seja, uma obra que se destaca somente pelos bastidores. Ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém reconhece, mas Deus está vendo e está sendo registrado. Oh, delamanto labarassúria. Veja que as mãos de Doca trabalhavam com uma agulha. E era com a agulha nas mãos de Dorcas que Deus começou a fazer uma grande obra e uma grande transformação naquela cidade por nome de Jope. Aleluia! Não importa, glória a Deus, o teu nome, o que importa é o que você está fazendo para Deus. Certamente você pode e deve, aleluia, fazer algo para o reino de Deus. E Deus tem uma chamada. Nem todos serão pastores, serão dirigentes, aleluia, mas certamente que todos têm oportunidade de fazer a obra de Deus. E o galardão do Senhor não é pelo tamanho do trabalho ou da posição, é se você tem feito a obra dele com fidelidade. A Bíblia diz que ele tem o seu galardão para dar segundo cada um, segundo as suas obras, aleluia. E não diz que tipo de obra, se é obra vista, não vista, obra grande, obra pequena, é obras que são relevantes na obra do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Veja que o texto ainda traz para nós grandes verdades que eu gostaria de ir comentando aqui nessa tarde. Porque a Bíblia vai dizer, a Bíblia diz, oh glória a Jesus, no verso de número 37 do capítulo 9 de Atos, no texto que nós lemos, que Dorcas naqueles dias, ela enfermando, veio a falecer. Diz o texto, e aconteceu naqueles dias, que enfermando ela, morreu. Interessante que fiquei pensando comigo, naqueles dias. Que expressão, que dias são esses, a qual a Bíblia vai apontar que eram naqueles dias. Quando a gente olha para o texto no seu sentido original do grego, a gente vê que está falando de dias de calamidades, dias de dificuldades, porque assim como aconteceu com Dorcas, acontece com todos nós que somos servos do Senhor. Porque infelizmente existe uma falsa teologia pregada em muitos lugares, que o crente fiel ele não pode passar por sofrimento, que o crente fiel ele não pode passar por adversidades. E se ele está enfrentando algum tipo de luta na sua vida, é porque ele está lhe faltando alguma coisa. Eu quero lhe dizer que isto é mentira de Satanás. Dorcas era uma mulher crente, serva do Senhor, cheias de boas obras, mas isso não lhe impediu de passar pelos dias difíceis.
não lhe isentou de passar pelos dias de problemas e de adversidades. Que dias são esses? Dias em que ela vinha enfrentando problemas da sua saúde, problemas de uma enfermidade. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. E veja que quando eu olho para a palavra do Senhor, para as sagradas escrituras, eu vejo que Deus nem sempre Ele nos livra dos dias difíceis. Aleluia, vou repetir, porque esta palavra é importante para que você guarde. Nem sempre Deus vai nos livrar dos dias difíceis, das noites escuras, das adversidades, dos perigos que a nossa fé cristã faz com que a gente enfrente. Só que eu tenho uma palavra de Deus para lhe dizer nessa tarde: apesar dele não nos livrar por vezes dos dias difíceis, mas ele nos promete estar conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. E isso inclui os tempos bons, mas também inclui os tempos difíceis. Nos dias maus, creia nisso nessa tarde: Jesus está com você. Quando eu olho para José, lá no Antigo Testamento, no Egito, a Bíblia nos mostra que Deus permitiu José entrar na prisão, mas ele não morreu naquela prisão, porque Deus era com José. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Daniel, profeta do Senhor, sendo lançado numa cova de leões. Mas eu pergunto para os irmãos e as minhas irmãs: será que ele morreu na cova dos leões? De forma alguma. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo lá naquela cova, fechou a boca do leão, e apesar de Daniel ter entrado na cova, mas Deus livrou ele da boca do leão. O que falar dos seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados na fornalha 7 vezes aquecida? Deus permitiu que aqueles 3 jovens foram lançados na fornalha, mas quando alguém olhou, não eram 3, mas 4 que estavam rodeando e passeando pela fornalha, porque apesar de Deus permitir entrar na fornalha, mas Ele nos prometeu estar conosco todos os dias. E alguém olhou de longe e disse assim: mas a gente não lançamos 3? Como é que eu vejo 4? É porque o 4º homem da fornalha, ele começou a passear com os 3 jovens dentro daquelas labaredas de fogo. Oh, glória a Jesus. Ei, você que está me ouvindo, me vendo, você que está na sua casa, você que está aqui na igreja, eu quero lhe dizer que ainda que você esteja passando por alguma adversidade, mas Deus está confirmando nessa palavra dizendo: eu estou contigo. Se estiver passando pelo fogo, a chama não queimará. Se passar pelos rios, eles não te submergirão. Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Nós não estamos isentos de passar pelos tempos difíceis, mas no momento de calamidade, você conta com a presença do seu Deus. Aleluia! A Bíblia nos diz que naqueles dias, que dias, pastor? Nos dias difíceis, nos dias de calamidade, aleluia, Docas veio a enfermar, e com a sua enfermidade, ela veio a morrer, aleluia. Na sua enfermidade, ela veio a morrer. Interessante
aleluia, que a Bíblia diz que pegaram o corpo daquela mulher, limparam ela, lavaram, e tiveram um grande trabalho de pegar aquela mulher e levar ela para o quarto alto da casa. Vou repetir para você: pegaram o corpo de Tabita, de Dorcas, lavaram e tiveram cuidado de pegá-la e levar para o quarto alto daquela casa. E o quarto alto daquelas residências na época das Sagradas Escrituras, nem todas as casas tinham quartos elevados, como no eirado, no telhado da casa, mas algumas residências tinham quartos que eram quartos elevados, em lugares altos, e geralmente estes quartos eram utilizados para um local de intimidade, para um lugar de meditação e para um lugar de oração. Quando nós lemos nas Sagradas Escrituras, no capítulo de número 10, capítulo posterior ao livro que nós lemos, no capítulo 10, a Bíblia nos mostra que Deus visita Cornélio na sua casa, homem temente a Deus, fiel ao Senhor, homem crente, mas que ainda não havia se encontrado com Cristo. No sonho, na revelação, Deus fala para Cornélio: olha, Cornélio, envia homens a Jope, e em Jope procura por Pedro, por Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está na casa do Simão curtidor, e quando tu chamar, ele vai vir até você, e você vai ouvir as palavras que Pedro ele tem para lhe dizer. Interessante que Cornélio envia mensageiros até Jope, e quando chega lá aonde Pedro estava, na casa de Simão curtidor, a Bíblia diz que Pedro estava no eirado da casa, estava no terraço, na parte de cima, lá na laje, orando ao Senhor na hora nona, e na sua oração Deus abriu os céus para Pedro com revelações tremendas, para que ele entregasse a Cornélio. E por que eu faço essa citação? Porque era costume de algumas residências terem casas, quartos elevados para local de oração e meditação, para um lugar onde as pessoas entravam em comunhão com Deus. E diz a Bíblia que quando Dorcas ela falece, ela morre, pegaram ela e levaram justamente para o quarto alto daquela casa, para o lugar alto daquela casa. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo isso aqui simbólico, eu vejo isso aqui como, aleluia, um momento profético para cada um de nós, porque quarto na Bíblia fala de intimidade com Deus. Quando nós lemos Mateus, Evangelho de Jesus escrito por Mateus, no capítulo de número 6, e o verso de número 6, a Bíblia diz que Jesus orientou dizendo, aleluia, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em oculto, em segredo, porque o teu pai que escuta nos altos céus, ele te responderá. Quarto na Bíblia fala de intimidade. Lugares altos fala de habitação do Senhor. O Salmo 121, escrito está, o salmista dizendo: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ela vem do Senhor, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não é que o salmista olhava para os montes,
mas ele olhava para os altos, aleluia, ele olhava para cima, e olhando para o alto, ele sabe que do alto virá o teu e o meu socorro nessa tarde. Vou dizer para você mais uma vez: teu socorro, o meu socorro, aleluia, o nosso socorro, oh glória, aleluia, oh glória a Jesus, o socorro desta igreja, o teu socorro aí na tua casa, ele vem do alto, ele vem da parte do Senhor, é Deus que está dizendo nessa tarde, aleluia, aguarde um socorro na tua vida, aguarde uma providência de Deus na sua vida, aguarde uma resposta de Deus na tua vida, ele virá do alto para te socorrer. Oh, aleluia. Oh, como eu sinto Jesus aqui nessa tarde. Aleluia. No dia de calamidade, no dia da aflição, Tabita, ela veio a enfermar e morreu. E pegaram o corpo de Tabita, levaram para o quarto alto, levaram para o quarto, no lugar elevado, louvado seja Deus, aleluia, oh glória a Jesus. E sabiam que Pedro estava numa cidade vizinha, na cidade de Lida. Em Lida, Pedro havia feito um grande milagre, aleluia. Nos versículos que antecedem esse que nós lemos, Pedro está na cidade de Lida e se encontra com um homem por nome de Enéas, paralítico há 8 anos, aleluia. E quando Pedro se encontra com Enéas, Pedro diz para ele: Enéas, hoje Jesus te dá saúde. Hoje Jesus te dá saúde. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Oh glória a Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, e a Bíblia nos diz que aquele paralítico de 8 anos, ele volta a andar. Aleluia, que aquele paralítico que estava enfermo há 8 anos, recebe o milagre da parte de Deus, porque Deus ainda faz milagre. Aleluia, deixa eu profetizar nessa tarde. Você que está em casa, receba milagre da parte de Deus. Receba milagre da parte de Deus. Você que está enfermo, enferma, em nome de Jesus, seja curado. Terra e choremanto labarassúria. Aleluia. E aquela cura de Enéas, a história, a notícia havia propagado de tal maneira que chegou à cidade vizinha de Jope. E os irmãos que estavam com Tabita, ouvindo que Pedro estava em Lida, foram até ele e disseram para Pedro: Pedro, vem depressa. Vem correndo, não te demores, aleluia, não te demores, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Pedro veio depressa, verso 39 diz: levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estavam com elas. Louvado seja Deus. Quando Pedro chegou na casa de Dorcas,
as mulheres e viúvas fizeram, aleluia, uma roda em volta de Pedro e traziam as vestes, as túnicas, as obras que Dorcas havia feito em benefício daquela comunidade. Interessante, aleluia, louvado seja Deus, que mesmo enferma, aleluia, mesmo enferma, a Bíblia diz que ela não cessou de fazer as obras que Deus colocou nas suas mãos para que fosse feita. Era o ministério de Deus na vida de Dorcas, era a chamada de Deus na vida de Dorcas, era fazer túnica, era cuidar das viúvas, e mesmo sobre a enfermidade, ela não deixou de fazer a vontade de Deus. E eu quero falar aqui com alguém que está na casa agora, na sua casa, aleluia, e que parou a caminhada, e que se deteve dentro do seu lar, aleluia, por causa de alguma adversidade que surgiu na sua caminhada, aleluia. Quantos que me escutam e me veem através, aleluia, desse culto, aleluia, estão em casa detidos, aleluia, pararam na caminhada, não estão desenvolvendo mais o seu ministério por conta de uma adversidade que veio sobre a sua vida. Aleluia. Eu quero lhe dizer que a chamada de Deus é maior do que as nossas dores. O fazer a vontade de Deus é maior do que as nossas dores. Aleluia, porque mesmo em meio ao deserto, aleluia, recebe essa palavra, Deus prepara uma mesa no deserto. Está escrito na palavra, no Salmo 78 e o versículo 19, falaram contra Deus dizendo: porventura pode Deus prepararmos uma mesa no deserto? Aleluia. É uma pergunta. Se você olhar lá o Salmo 78, verso 19, o salmista, aleluia, ele transfere para os seus leitores uma indagação que foi feita para ele mesmo. Aleluia, tu estás nesse deserto, tu estás nessa luta, tu estás nessa prova. Porventura teu Deus, ele pode te visitar preparando uma mesa no deserto. Eu quero lhe dizer, aleluia, que no deserto Deus prepara a mesa, que no deserto Deus dá provisão, que no deserto Deus responde oração de crente. Oh glória, que o deserto não nos mata, o deserto, aleluia, não apaga a nossa chamada. Deserto é uma escola, aleluia, louvado seja Deus. E se você confiar no Senhor, creia que Deus prepara a mesa no deserto. No deserto de Dorcas, nas noites doentes, nas noites frias, ela não cessou seu trabalho da agulha, aleluia, fazendo a obra de Deus, com a força que ela tinha, costurando, fazendo túnica, fazendo vestimenta, e Deus se utilizando da serva dele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando a notícia da morte vem, e Pedro chega até a sua casa, aleluia, aquelas viúvas, aquelas mulheres, mostrava ali a Pedro as túnicas e as vestes que foram confeccionadas por Dorcas. A Bíblia diz que Pedro, no verso de número 40, mas Pedro, fazendo-as sair todas, pôs-se de joelhos e orou. Aleluia. As mulheres em volta de Pedro, com as túnicas, com as vestes, e talvez
havia se gerado aquele tumulto, aquela inquietação. E como Deus, Ele não trabalha aonde há inquietação, aonde há tumulto, Pedro, de uma forma ordeira, ele coloca ordem naquele ambiente, coloca as mulheres para se afastar um pouco, e ele entra no quarto de Dorcas, aleluia, e ele faz aquilo que ele havia aprendido com o próprio Senhor Jesus, porque a Bíblia nos mostra que Jesus, Ele curou, melhor dizendo, ressuscitou, aleluia, a filha de Jairo. A Bíblia diz que quando Jesus chegou na casa de Jairo, disse para sua filha, Talita cumi, que quer dizer, menina, levanta-te. E agora Pedro, crendo, acreditando, cheio de fé, ele entrou no quarto de Dorcas. E se você olhar a expressão de Pedro, você vai ver que é a mesma que Jesus se utilizou. Porque Pedro ajoelhou-se, orou e voltando-se para o corpo disse, Tabita, levanta-te, oh glória. Aleluia. E diz a Bíblia que ela abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou-se. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, quem sabe, e já me encaminho para encerrar, quem sabe, no momento da morte de Dorcas, alguém não disse assim, pega ela e leva para o sepulcro para ser sepultada, porque era o natural, era o esperado humanamente falando, era pegar o corpo, cobri-lo e levá-lo ao cemitério para que fosse sepultado, era o natural. Mas nem sempre Deus faz da forma natural que alguém espera. Oh, glória a Jesus. Às vezes Deus, Ele quebra a lógica humana. Ele desfaz os projetos humanos. Ele quebra o equilíbrio da racionalidade. Aleluia, louvado seja Deus. Quem sabe naquele dia alguém diz, pega, marca o funeral, marca o dia do culto fúnebre, vamos enterrar com honra. Mas alguém dizia assim, não, vamos levar para o quarto alto, ou seja, vamos orar, vamos entregar a Deus, vamos crer que o Senhor vai fazer coisa grande. E alguém está dizendo assim, prepara o funeral. Terra, ou lamanto, labarassúria. Alguém já está dizendo assim, se acabou-se tudo, o menino vai morrer. E Deus está dizendo para uma mãe nessa tarde, leva o menino para o quarto alto, ou seja, intercede a Deus em oração, ora pelo menino, consagra a tua vida pelo menino, porque o diabo não vai matar o menino, Deus vai ter um encontro com o menino. Lamanto, labarassúria. Tem um endereço certo essa palavra. Aleluia, 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 louvado seja Deus. Quantas mães não estão desesperadas, orando pelos seus filhos, aleluia, menino que se afastou, e alguém dizendo, irmã, para teu menino não tem mais jeito, irmã, ele vai morrer no tráfico, vai morrer nas drogas, e Deus está dizendo para você, minha irmã, nessa tarde, leva o menino para o quarto alto, ora,
Aleluia, o lugar secreto, o quarto alto é o lugar secreto, é o lugar da comunhão. Aleluia, é onde a gente ora em oculto, a gente dobra o joelho em oculto, a gente chora aos pés de Jesus em oculto, mas em oculto Deus responde às tuas orações. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Pedro chega ao pé da cama de Dorcas, manda todos saírem, aleluia, e ora ao Senhor de joelho, e usa a mesma expressão que Jesus usou, porque Ele é o nosso modelo sempre. Aleluia, aleluia. Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Aleluia, ou seja, sinal de vida. Aleluia. Aonde havia morte, Jesus trouxe vida. Aleluia. Aonde havia choro, Jesus trouxe um renovo. Aonde havia pranto, Jesus trouxe alegria. Aonde havia tristeza, luto, dor, aleluia, Jesus mudou a história, mudou o quadro. Creia que Jesus vai fazer algo na tua vida. Jesus vai entrar com providência. Jesus vai entrar com providência, com milagres na sua vida. O texto conclui dizendo, aleluia, que dando as mãos a Dorcas, levantou-a, chamando os santos e as viúvas, apresentou-la viva. Aleluia, é isso que Deus vai fazer. Vai entregar nas tuas mãos com vida. Aleluia, vou repetir. Vai entregar nas tuas mãos com vida. Aleluia, porque o nosso Deus é o Deus de vida, é o Deus de milagre. Aleluia, glória a Jesus. Isto foi notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor, porque esta palavra que eu estou pregando tem alcançado muitas vidas e muitos corações. Centenas, talvez milhares de pessoas nos ouvem através deste culto. Aleluia, louvado seja Deus. E este milagre, aleluia, impacta os nossos corações, porque o único que tem poder de dar a vida se chama Jesus de Nazaré. E Ele está aqui nessa tarde falando comigo, com esta igreja, e falando com você que está em casa. Aleluia, eu quero te dar vida, eu quero te dar vida. Aleluia, não é a vida, aleluia, que você vem levando, não é a vida que você está vivendo, é a vida de Jesus, é vida de paz, de alegria, de realizações do Senhor. Jesus quer te dar vida. E se você aceita esta vida que Jesus quer lhe dar, aleluia, manda uma mensagem, comente aí nos comentários, aleluia, faça algum tipo de sinal, entregue sua vida ao Senhor. Aleluia, porque Ele quer tirar esta morte que está na tua casa, e Ele quer entregar vida, 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 quer entregar vida, aleluia. E hoje você pode receber vida de Deus na sua casa. É só abrir o coração. Aqui o texto diz que muitos creram, aleluia. Você tem que crer na palavra, creia na palavra, dê crédito à palavra e receba vida nessa tarde, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a igreja do Senhor, que Deus abençoe, aleluia, todos que nos ouviram através deste, aleluia, desta live, aleluia. A Deus toda honra, a Deus toda glória, aleluia. E você
você pode fazer sua decisão para Jesus. Entregue sua vida a Ele. Aleluia. Já tem uma vida que se entregou para Jesus. Já tem uma vida que se entregou para Jesus. Aleluia. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Aleluia. Tem mais alguém que deseja receber a vida? Receber vida. Glória a Jesus. Porque o que você está vivendo não é vida. Aleluia. Aleluia. Célia Regina, aleluia, está dizendo: eu quero receber essa vida, em nome de Jesus. Aleluia, irmã Célia, receba nessa tarde, aleluia, vida, vida, aleluia, receba, oh glória, aleluia. Tem muitos que estão nos ouvindo, tem muitos que estão sendo impactados com esta palavra. Aleluia, aleluia, que neste exato momento não está vivendo, está passando por situações e ela mesmo sabe que ela precisa fazer uma aliança com Cristo, ou reatar a sua aliança com Cristo, porque isso que você está vivendo não é vida. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, aleluia, Jesus quer te dar vida, vida. Entregue sua vida ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A segunda vida. Aleluia. A terceira. Aleluia. Já tem 3 vidas que se entregaram para Jesus. Oh glória, oh glória. Ainda dá tempo. Oh glória a Jesus. Aleluia. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos. E Deus está distribuindo vidas. E alguém tem recebido, alguém tem se enchido de Deus. Receba esta vida nova. Aleluia, louvado seja Deus. Creio que as irmãs estarão cantando um hino para o Senhor. E enquanto as nossas irmãs estão cantando, faça a sua decisão, entregue sua vida e receba a vida da parte do Senhor, em nome de Jesus. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.